BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo e minha amiga patriota, estamos mais uma vez aqui no nosso ponto de encontro, onde nós usamos para realmente refletir e entender o que se passa aqui no Brasil. Vamos direto ao ponto, porque hoje o dia foi carregado de notícias que mostram mais uma vez como o sistema tenta calar os que ousam se levantar contra ele. Antes de detalhar cada uma delas, aqui estão as manchetes de hoje. Alexandre de Moraes encaminha pedido de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro, atendendo pressão direta da esquerda. Reunião inédita do alto comando militar dos Estados Unidos com mais de 800 generais, um recado de que os ventos da guerra já sopram forte. Avião com o presidente Lula e toda a sua equipe tem problemas no ar. CPMI conecta o PT ao escândalo do INSS, expondo Daniele Fonteles, publicitária ligada a Dilma, agora acusada de sugar dinheiro dos aposentados. Meus amigos, eu sempre insisto aqui no canal. Se inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente com a sua opinião e, acima de tudo, compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhe aonde você puder compartilhar, tenha liberdade disso, porque aqui nós estamos lutando por algo muito maior. A verdade precisa ser espalhada com força, porque só assim vamos furar a bolha da mídia vendida e resistir a esse sistema podre. Aqui não tem fake news, então dá uma olhadinha aí e fique comigo que aqui vem mais. Uma anistia que se inicia em 2019, marco inicial, aquela abertura do inquérito das fake news, totalmente ilegal, e de lá para cá, todos os fatos políticos que eles sejam anistiados. Por quê? Porque senão, a todo momento, o Flávio Dino vai fazer igual ele fez agora. Ele abriu um inquérito sobre a pandemia, daqui a pouco ele vai abrir outro, vai jogar mais gente ali dentro, essas pessoas vão sendo condenadas, e condenadas pelo STF, elas entram na lei da ficha limpa, ficam impossibilitadas de se candidatar. Então eu quero evitar isso, porque se nós chegarmos em 2026 com esse cenário, muitos países não irão reconhecer a eleição brasileira. O Brasil estará no mesmo nível da Venezuela, sem credibilidade alguma. E aí, se isso se verificar, nós sentiremos saudades dos tempos em que a tarifa era de, entre aspas, apenas 50%. É isso que eu não quero que chegue a acontecer. E num momento em que o regime esteja consolidado, tal qual a Venezuela, o Irã ou Cuba, pouco efeito tem tarifa e remédios diplomáticos, como sanções que a gente está vendo acontecer agora contra o Moraes e a sua esposa. Então, eu fico muito feliz que o presidente Trump e o secretário Marco Rubio e o secretário Scott Bessent, do Tesouro, tenham voltado as suas atenções para o Brasil antes que o regime se consolide. Então, nós estamos vendo os efeitos dessas sanções, nós estamos vendo uma anistia sendo votada quando ninguém imaginaria que estivesse sendo votada, estamos agora analisando a questão do texto, para ser um texto que realmente abarque todo mundo. Nós estamos falando para além das pessoas injustamente presas no caso do 8 de janeiro, mas também dos exilados, porque uma redução de pena obrigaria as pessoas, e são centenas delas, que estão fora do país, a voltar ao Brasil, cumprir 2, 3 anos de cadeia e depois ir para um regime semiaberto. Isso não é justo. Isso não é possível. E como disse o ministro Gilmar Mendes, julgando... Informação então na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou ontem à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre os pedidos de prisão preventiva contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O prazo para a manifestação determinado pelo magistrado é de 5 dias. No despacho, o ministro cita os pedidos dos deputados federais Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Talíria Peroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Os parlamentares ainda solicitam o bloqueio de pagamentos de salários e verba indenizatória. Os parlamentares governistas pedem que o ministro determine que a mesa diretora e o Conselho de Ética da Câmara apreciem de forma imediata os pedidos de cassação contra o deputado. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro desse ano e foi recentemente denunciado pela PGR pela prática do suposto crime de coação no curso do processo, devido à sua atuação no país estrangeiro contra o processo que condenou seu pai Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, o Supremo publicou um edital que notifica o deputado para responder à denúncia da PGR no prazo de 15 dias. Antes disso, oficiais de justiça alegaram que não conseguiram notificar o parlamentar. Cabe lembrar, Pitoli, que caso ele não apresente essa defesa nesses 15 dias, ele pode inclusive ser julgado à revelia, né? Pois é, Barros, mas eu vou dizer para você, a turma precisa avisar o Lindbergh, agora tem essa aí, como ela chama, a deputada... Talíria Peroni. Hã? Talíria Peroni. Talíria Peroni. Famosa quem também, né? Agora, precisa avisar o Lindinho, o gestor de carreiras, precisa avisar o gestor de carreiras o seguinte, ó, você está complicando a vida do Gonê.
Você está complicando a vida do Paulo Arregonê. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que o Lindinho, logo depois que magnetizado foi o Moraes, mandou também, né, pro Moraes, pro Zanin, e o Zanin mandou pro Gonê 5 dias para responder se valeria aqui ou não. Aqueles absurdos que estão tentando fazer. Agora Gilmar Mendes querendo criar uma lei no Brasil para não valer a Magnitsky aqui. São as groselhadas que estão dando aí em função do desespero. Não vejo outro motivo a não ser pelo desespero. Mas precisa avisar o Lindinho, o gestor de carreiras, que o Gonê está tentando fugir da Magnitsky. Será que ele não percebeu ainda? Então, o Gonê, precisa avisar o Lindinho o seguinte: ô Lindinho, para de mandar essas porcarias para mim, porque eu vou ter que dar meu parecer. E se eu der um parecer pela prisão de Eduardo Bolsonaro agora, uma prisão preventiva de quem não está no Brasil e não vai voltar para o Brasil enquanto tudo isso não acabar, nós já sabemos o que pensa Eduardo Bolsonaro, esse guerreiro Eduardo Bolsonaro. Avisa o Lindinho, turma, que ele está complicando a vida do Gonê. Porque se o Gonê falar assim, prende o Eduardo Bolsonaro, ele pode ser magnetizado e por enquanto ele não está muito afim. Como o Gilmar Mendes também não está muito afim. O Barroso está desesperado, chorando. O Barroso está, o homem do perdeu uma anel na mola. Está chorando. Desesperado. Porque está tentando fugir da Magnitsky, ok? Ok. Mas o Lindinho, o gestor de carreiras, ele está provocando a turma. E aí, ó, o Alexandre de Moraes, eu já estou magnetizado mesmo. Ô, Gonê, tem 5 dias. E o Gonê olha e fala, porra, mas esse Lindinho tá querendo me magnetizar. É isso que está acontecendo hoje. Por quê? Todo o absurdo, toda a mentira contada até aqui, em função do que está fazendo o Eduardo Bolsonaro lá, ganha eco onde? Na Globo, Globo News, no UOL, ganha eco a mentira contada pelo Lindinho, ganha eco só aí. Nós já entendemos o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá. Nós já entendemos que a luta é pela anistia. Anistia do pai? Claro que sim. Eu faria o mesmo pelo meu pai. Se eu tivesse o poder que tem Eduardo Bolsonaro hoje, e meu pai estivesse na mesma situação, eu faria tudo igual. Tudo igual. Agora, o Lindinho, em mais uma provocação, coloca o Gonê numa péssima situação. Deixa arder. Sabe o que eu tô adorando? Tô adorando porque a gente vai vendo as fragilidades do esquema. Dia 1º de agosto, o Lindinho provocou Zanin e Zanin disse pro Gonê 5 dias para responder. Hoje já é 3 de outubro e até agora o cara não respondeu. Porque ele sabe que se fala assim, não cumpra a Magnitsky no Brasil, ele vai tomar uma na cabeça. Agora mais uma investida do Lindinho provocando o Supremo e o Supremo fala assim, ó, o Gonê que se vire. É isso que a gente tem. Veja, o que nós assistimos essa semana na fala do Gilmar Mendes com relação a criar uma lei, como se ele pudesse, como se ele tivesse condição de, deve estar dando ordem para os seus capachos dentro do Congresso, para aqueles que têm rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Deve estar dando ordem. Ó, façam uma lei aí para Magnitsky não valer no Brasil, hein? A turma está dando risada lá fora da gente. Porque estão vendo o desespero destes que eu desejo ver magnetizados. Eu desejo. Qual o problema? Eu sei o que eles fizeram com o Brasil e você também sabe. A construção da mentira do 8 de janeiro, a perseguição em cima de Bolsonaro e todos que o cercam. Por que eu não posso desejar que sejam magnetizados? Por quê? O que me impede? Eu estou desejando o quê de errado? Mas eles já estão desesperados. E esse desespero passa, por exemplo, por um descumprimento de prazo. Por um descumprimento de prazo de Gonê. E aí a gente vai percebendo que Gonê vira Arregonê. Não vai comprar essa confusão. Porque ele sabe o seguinte, eu vou mandar prender preventivamente Eduardo Bolsonaro, sabendo que ele está fora, sabendo que ele não volta, sabendo que ele vai continuar a fazer e vai até o fim. Amigo, tá legal de assistir esse jogo. E deixa o Lindinho provocar. O gestor de carreiras está tentando dar uma ferradinha no Gonê, será? Porque
não acha ele que vai ferrar o Eduardo Bolsonaro, né? Com essa decisão. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reunião que teve lá com os 800 generais lá na Virgínia, né? O Pete Hegseth chamou um monte de generais sênior lá dos Estados Unidos, uma reunião assim realmente fora do padrão, né? E aparentemente o assunto da reunião foi que os generais estavam muito gordos e precisariam fazer exercício a partir daqui. Bom, esse é o tom que a imprensa está dando nessa história, mas teve muito mais do que isso, tá? Vamos entender o que foi essa discussão toda lá nos Estados Unidos, o que foi os pontos realmente importantes desse papo, e lembrar também que essa foi a reunião pública. É lógico, né? Publicamente, foi o Pete Hegseth chamando todo mundo de gordo, que tem que fazer exercício, mas teve outras partes da reunião que não foram abertas ao público, né? Certamente. Teve mais coisa nessa história. Algumas pessoas ligadas ao meio militar, na verdade, ficaram muito satisfeitas com a conversa, tá? Via de regra. Tem alguns pontos que criticaram e coisa e tal, mas via de regra ficaram muito satisfeitas com a conversa. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Onde Estará o Carteiro Campeão de Sinuca, Joey Satriani e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Pete Hegseth chamou uma grande reunião dos generais, do alto generalato americano, mais de 800 generais. Veja, os Estados Unidos têm bases em vários lugares do mundo, né? No Japão, na Coreia, nas Filipinas, em tudo quanto é lugar, na Alemanha, na Europa, aqui, enfim, num monte de lugar tem base americana. Todos os principais generais comandantes foram para Virgínia, lá para Quantico, para uma reunião importante chamada por ele, né? E uma parte da reunião foi aberta para a imprensa, evidentemente, e essa parte é que está todo mundo comentando, que é a parte em que ele fala sobre, né, a questão de que os generais estavam gordos, que ele instituía agora uma avaliação anual 2 vezes por ano dos generais, porque os generais precisam dar um exemplo para a tropa e coisa e tal, e falou que vai exigir que todo mundo faça barba, não pode mais ter barba no exército e coisa e tal. Um monte de coisas nesse sentido assim, que vai ter padrões agora para grupos de combate específicos, os padrões serão únicos. Não vai ter padrão para homem e padrão para mulher, não. É o mesmo padrão para grupos de combate, vai ser o mesmo padrão, né? Por quê? Porque quando você está no meio de um combate, se o seu companheiro não conseguir te carregar nas costas, tu tem uma desvantagem, né? É preciso que no caso de você estar ferido e coisa e tal, o seu companheiro consiga te carregar nas costas. Ah, mas é mulher. Mulher não vai conseguir carregar o cara nas costas. Então não é para mulher estar ali no meio do caminho. A ideia é que o grupo de combate tem que... a vida de um depende do outro, né? Então assim, ele falou um monte de coisa que para quem é de fora do mundo militar pode parecer muito estranha, mas que na verdade tem uma lógica, tá? Isso está ancorado na lógica militar. O Pete Hegseth, ele próprio, já foi militar por muito tempo, ele não é totalmente alheio a essa área, tá? Não é um novato nessa área, e o que ele estava criticando justamente, né, quando ele falou que os generais estavam gordos e coisa e tal, é que ele falava que os generais precisavam dar o exemplo para a tropa e coisa e tal, né? Para ir do Marajó. Para breves. E teve um problema no motor do avião. O avião casa da Força Aérea Brasileira. E eu só tinha que agradecer a Deus, porque poderia ter tido problema quando eu estivesse no ar. E teve, quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião, com medo do avião pegar fogo. Sabe? E aí, na fogo, Nossa Senhora protegeu a delegação, então. Aconteceu o que eles mais temiam. A galera do governo, a esquerda, tentou de todas as formas impedir que as investigações da CPMI pudessem conectar o PT ao roubo do INSS. Fizeram de tudo. Hoje mesmo barraram o requerimento de convocação, de intimação de um corrupto confesso. Inclusive o nome dessas pessoas que fizeram essa votação não podem jamais ser esquecidas. Mas vamos lá. Finalmente foi conectado PT com o escândalo do INSS. E o rostinho que você vai ver agora é esse aqui, ó. Esta pessoa é a publicitária Daniele Fonteles. Daniele Fonteles já é conhecida no mundo do petismo. Há um tempo atrás, ela era... Deixa eu puxar aqui, ó. Há um tempo atrás, ela era dona dessa agência Pepper Interativa, que recebeu dinheiro da Queiroz Galvão para fazer o Caixa 2 da Dilma. Tá bom? Ela foi condenada, inclusive, teve que fazer delação premiada, né? Fez de tudo para não ser perseguida, foi morar em Portugal... e sumiu do mapa.
Ou seja, ela era uma pessoa responsável pelo desvio de dinheiro público e caixa 2 da Dilma nas eleições de 2010, aqui ó, eleições de 2010 e 2014, tá aqui ó, eleições de 2010 e 2014, ajudou a fazer a campanha do PT. Então ela é a publicitária, ela era a Sidônio lá atrás, a publicitária da Dilma e do PT. Foi pega, fez delação premiada, falou a verdade que o PT é corrupto, olha, presta atenção, falou toda a verdade, foi embora para Portugal, aí de repente ela aparece no mapa. Essa matéria que eu mostro para vocês aqui, ó, é de abril de 2025. Ela vendeu uma mansão com a ajuda do careca do INSS por 30 milhões de reais. E aí vem o trecho que eu quero mostrar para vocês, ó. Daniele Fonteles, fundadora da agência Pepper Interativa, ficou conhecida nacionalmente após ser investigada pela Operação Acrônimo, deflagrada pela Polícia Federal em 2015. A operação apurava desvios de recursos públicos em campanhas eleitorais. A Pepper, contratada pelo Partido dos Trabalhadores, teria recebido pagamentos via contratos fictícios de construtora Queiroz Galvão, simulando o serviço prestado à campanha da Dilma Rousseff em 2010. Uma prática característica de Caixa 2. Em sua delação, Daniele revelou ainda a existência de uma conta bancária na Suíça e um offshore no Panamá, usada para transações financeiras suspeitas, além de ter custeado despesas pessoais de Carolina Oliveira, esposa do então governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Aí me aparece essa mulher com careca. O que tem a ver ela com careca do INSS? Publicitária de campanhas do PT recebeu 5 milhões do careca do INSS. Presta atenção. Ela roubou, participou do esquema, fez delação, fugiu para Portugal. O Lula ganhou, ela voltou para roubar mais. Olha isso aqui, gente. Cara, acabou. Agora que sim acabou o PT. Empresário que atua na campanha de Rui Costa, atual chefe da Casa Civil e de Dilma Rousseff, recebeu dinheiro em 6 parcelas do governo Lula. Agora, olha aqui a matéria. As transferências para Daniele Miranda Fonteles, que liderou a Pepper Comunicação Interativa, segundo dados da COAF enviados à CPMI do INSS, se deram entre novembro de 2023 e março de 2025. Presta atenção, a mulher estava em Portugal, na hora que o Lula ganhou, ela já... Agora podemos voltar a roubar. 2023 e março de 2025. Justamente o período mais lucrativo para a quadrilha que roubava aposentados nos porões do governo petista. Segundo os dados enviados ao Senado, os 5 milhões de reais foram repassados pelo careca do INSS em 6 transações entre 3 de novembro de 2023 e 13 de março de 2025. A última parcela caiu um mês antes da Polícia Federal explodir o esquema, com uma operação que colocou mais de 700 agentes na rua para cumprir mandados contra o bando que assaltou as contas de milhões de idosos. Resumindo, foi pego agora a ligação do PT com o escândalo do INSS. Nós temos aí essa mulher, para ficar claro, ela era a laranja, aquela que criou uma empresa, aceitava dinheiro público, contratos fictivos para fazer a campanha do PT. Ela fugiu para Portugal. Lula voltou para a presidência. Imediatamente ela volta para cá, só que dessa vez, ao invés de receber dinheiro de construtoras, ela passa a receber dinheiro dos velhinhos. É por isso que eu falo. O Lula saiu de roubar de empresas milionárias para roubar de velhinhos. Meu amigo, isso aqui o Jornal Nacional não vai passar, o Fantástico não vai falar, é sua obrigação compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Acabou. Agora sim foi feita a conexão do PT e o roubo do INSS. E agora está explicado por que hoje o governo, o PT e a esquerda impediram que um corrupto confesso que quer falar como que funcionava o esquema fosse fazer um testemunho, uma delação na CPMI do INSS. Compartilhe esse vídeo. Meus amigos, isso tudo mostra que o inimigo não descansa e nós não podemos descansar. O sistema avança, a perseguição cresce e a corrupção continua viva, com novas roupagens, mas sempre a mesma essência: roubar o povo e calar os patriotas. É nesse momento que precisamos estar mais unidos do que nunca. Se você chegou até aqui, faça a sua parte. Se inscreva agora no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com força. Ah, eu quero saber quem é o patriota de verdade e ficou até aqui no final comigo. Comente embaixo. Estamos juntos, Eduardo Bolsonaro. Fique firme, um grande abraço e Brasil acima de tudo.